a Rádio Dunasmar FM 87,9 passa a apresentar Programa Mudar para Viver Melhor. Na apresentação, Sérgio Ramos. Um programa com informações sobre filosofia, cultura, leis universais, mentalidade, música, livros, enfim, conhecimentos que permitirão você a refletir sobre a vida e melhorar a qualidade das suas decisões. Programa Mudar para Viver Melhor. A partir de agora, no seu rádio. Muito bem, hoje são 17 de julho de 2020, né? Uma sexta-feira, e começa agora para toda a Tutóia e região e também para o Brasil e o mundo, porque estamos pela internet, mais uma edição desse maravilhoso programa Mudar para Viver Melhor, né? Comigo, Sérgio Ramos, coach de desenvolvimento pessoal. E como eu sempre digo, quando tudo parecer assim, sem saída, quando as ideias, né, sumirem, desaparecerem, e você está ali sem saber o que fazer, assista um programa Mudar para Viver Melhor, porque certamente ali você vai encontrar sempre uma palavra, uma frase, uma mentalidade, uma dica, um insight, né, que certamente, se você refletir sobre eles, e tentar adequar a sua situação, você vai conseguir ver as coisas de outra forma, né? Com outra perspectiva. E quando nós fazemos isso, quando há uma nova forma de ver as coisas, né? Que chama-se de iluminação, né? Porque o escuro é quando você não consegue ver nada, aquela alegoria da luz no fim do túnel, né? Então você está ali totalmente na escuridão, de repente aparece ali aquela luzinha lá no final, que também pode ser chamada de estrela guia, né? E aí você diz, cara, isso aí existiu porque apareceu uma possibilidade de você resolver alguma questão na sua vida. Então a luzinha no final do túnel é só um insight, depois a luz vai crescendo, e iluminando toda aquela escuridão, e de repente fica tudo muito claro, e aí você terá realmente conseguido entender o que está se passando com você. E uma vez que você entende o que está acontecendo exatamente com você, então a solução começa a aparecer, né? Então esse programa tem essa ousadia de falar para você todos os dias alguma coisa que possa lhe ensejar esse tipo de reflexão, né? É claro que temos aí assuntos variados. Hoje, por exemplo, nós vamos falar só de música, né? Só de música. Não vamos ouvir música, vamos apenas falar sobre música. Amanhã é que é dia de ouvir música, né? Lá no programa Sábado Musical, pela Rádio Dunasmar, aqui mesmo pela Rádio Dunasmar, a partir das 14 horas até 16 horas, então 2 horas de música, de boa música, com o diferencial que você vai saber por que a música existe, qual foi as circunstâncias na qual ela foi criada, e certamente uma música, né, como você vai ver daqui a pouco, é inspiradora, né, inspiradora. Ali também você pode encontrar insights, porque a música passa recados, a música conta experiências, a música fala de sentimentos, fala de coisas do mundo, De repente você se identifica ali, né, com aquela voz, com aquele tom, com aqueles acordes, com aquelas notas, e aí você, né, a música pode também ser uma luz no fim do túnel. Então, vamos falar dessa maravilhosa invenção do homem, né? Que na verdade veio da natureza, mas o homem, como sempre, ele pega ali as possibilidades que a natureza entrega
né? E faz, então, coloca ali a sua forma de ver as coisas. Tá bom? Então vamos para os nossos comerciais. Não sai daí. Vamos já fazer um reclame, como se dizia antigamente, e voltamos já para a gente falar desse assunto tão bacana, tão instigante, que é a música e seus efeitos. Carlão Veloso, bom dia, meu caro. Muito bom ter você aqui. Muito obrigado. Vamos falar de música hoje, hein? Centro de Diagnóstico e Imagem Tutóia, localizado na CEDIT, Centro de Diagnóstico e Imagem de Tutóia, localizado na Rua Celso Fonseca, sem número centro. Venha e conheça o conforto e a qualidade dos nossos serviços. Especialidades em pediatria, ginecologia e obstetrícia, cardiologia completa, ortopedia, mastologista e nutricionista. A CEDIT dispõe de exames, mamografia, ultrassonografia, exames laboratoriais, mapa Holter, ecocardiograma, ergometria, biópsias, preventivos e tomografia. A tomografia é o exame ouro para o coronavírus. Não deixe sua saúde em segundo plano. Orçamento para consultas e exames via WhatsApp 98 98712 0861. Atendimento altamente especializado. CEDIT, Centro de Diagnóstico e Imagem de Tutóia, localizado na Rua Celso Fonseca, sem número centro. Venha conhecer e fazer parte do nosso quadro de clientes satisfeitos. Muito bem, estamos de volta com o programa Mudar para Viver Melhor. E lembrando que, além desse rol de serviços, né, especializados que o Centro de Diagnóstico e Imagens de Tutóia oferece, além desses, também você pode contar com os serviços de dermatologia, urologia e nutrição. Ok? Então, como eu prometi, vamos falar de música, né? Vamos falar de música. Vamos primeiro falar de um livro aqui, né? Porque esse assunto é tão extenso, mas tão extenso, que eu acho que todas as sextas-feiras eu vou falar de música aqui. Não vou tocar música porque, como o programa também é gravado, como você está vendo, e fica aí no Facebook, vai também para o YouTube. Então, quando tem música, o YouTube, ele costuma, se for música cantada, né, se eu cantar uma música aqui, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas se eu tocar uma música, um produto musical, né, uma música feita, o Facebook e o YouTube, eles censuram a música. Censuram a música, não censuram a música, mas eles alertam que pergunta se eu tenho direito autoral, enfim, ele se tiver música, né, assim, música não com background, como estou fazendo agora com a música da Enya aqui, mas se eu tocar música mesmo, como se estivesse tocando no rádio, tem esse probleminha aí. Então, para não perder aí para não perder a performance do vídeo nessas plataformas, eu tocava música antes, mas aí começou a ter esse problema e o vídeo ele não leva o vídeo para as pessoas como ele faz. Então mas nós podemos falar de música, e amanhã você ouve música lá no Sábado Musical, aqui mesmo, pela rádio do Nasamar FM 87,9, no programa Sábado Musical, comigo também. Muito bem, então eu tenho um livro aqui, eu não li o livro, né? Mas tem aqui um resumo muito bacana que você talvez se interesse por ele. Eu vou comprar esse livro. É um resumo. Existe um aplicativo chamado 12 Minutos, né? Ele pode ser baixado para todo tipo de celular. Então você vai lá na sua... Se você tiver um iPhone, você vai lá na sua App Store, ou então na loja lá do seu telefone que não é iPhone, e procura pelo aplicativo 12 Minutos. O que esse aplicativo faz? Como todo aplicativo, ele tem a parte grátis, mas também tem a parte premium, né? Então você paga uma anuidade e tem acesso a todo o conteúdo.
Então, eu tinha um problema muito sério de comprar livros, né? Então eu comprava livro compulsivamente. Então eu ia numa livraria, ou então entrava na Amazon e via ali aquele monte de livro, então eu via ali aquele resuminho pequenininho e pela capa, pelo título, né? Então eu comprava. Aí quando eu ia ler o livro, eu via que, além de ter gastado dinheiro, eu perdi tempo porque o livro não atendeu às minhas expectativas. Então, esse aplicativo 12 Minutos, ele resolveu um problema muito bacana. Por quê? Porque eu posso ouvir um resumo do livro, né? Que 12 minutos, porque o resumo geralmente tem em média 12 minutos de duração. De duração porque você pode ouvir, chama de microbooks, né? Que é um resumo de um livro existente. Então, antes de comprar o livro, né, eu escuto esse resumo. Então, se o resumo, se o conteúdo ali mostrado ali, os tópicos, ele fala os tópicos, né, do livro, se me interessar, aí sim eu vou lá e invisto a grana e o tempo para ler o livro. Já comprei vários livros assim. Inclusive, alguns já viraram programas e a semana que vem nós vamos falar de um que é Trabalhe 4 horas por semana, né? Que foi um microbook que eu ouvi. Você pode ler e você pode ouvir, né? Quando você estiver fazendo exercício aí, então tá sem fazer nada, baixa o aplicativo 12 Minutos e aí você na modalidade aberta, né? Você tem ali tem limitado, mas todo dia tem um livro lá sugerido. E você escuta esse livro, né? E aí eu tenho certeza que você vai gostar. Então, eu não li o livro A Mente por Trás da Música, né? Mas eu vou comprar esse livro porque ele é muito bacana. Eu já vi aqui que ele traz informações muito, muito interessantes sobre a questão da música aí. Eu sempre gostei de música, né? Sempre gostei de música. Sempre, sempre. Desde quando eu saí daqui, né, além das músicas, as músicas do boi, né, de boi, que são as que ficam mais grudadas assim, né? Lá em casa tínhamos uma radiola, que a radiola, você já deve ter ouvido falar, né? Radiola com 12 pilhas, e tinha lá os vinis e tal, então... Mas antes dessa nossa radiola, nós tínhamos discos, né? Um disco do Luiz Gonzaga, original, do lançamento da música Asa Branca. Então, quando não tinha radiola lá em casa, eu pegava esse disco no final de semana e ia lá para casa da minha madrinha Joana, da minha saudosa madrinha Joana, que morava ali onde é hoje o Almeida Galhardo, né? Que era ali no Chalé, agora é ali naquela rua lá que não sei o nome. Então, eu ia para lá, eu ouvi disso. Só que, naquela época, tinha aquele negócio, né? Tinha lá um mito dizendo que você teria que ouvir os dois lados do disco, que era para não estragar, né? Então, ela tinha disco do Teixeirinha, do Dilermano Reis, né? Eu me lembro perfeitamente disso. Eu ouvia do... Como é que é? Vicente Celestino. E aí, só então ela ouvia o disco que ela queria, e eu ouvia ali pacientemente, e depois eu ouvia o Luiz Gonzaga, né? E as músicas de 76, quando eu fui embora de Tutóia, lá para Belém, então as músicas que estavam no auge era I Did Say Goodbye, do Dave McLean, e I Love to Love, da Tina Charles, né? Então essas músicas assim foram sensacionais porque marcaram uma época, né? Então, se eu quero saber como é que eu era, como é que eu vivia lá nos anos 76, para trás ali,
Eu me lembro das músicas, né, que eu escutava lá na casa da minha madrinha Joana. E, além disso, ela colocava os vinis do Coronel Ludogero, né, que era um tipo de piada que muito inocente, que a gente ria pra caramba e não tinha nenhum palavrão. Outro dia eu estava escutando também o Lilico, né, o Lilico que era muito interessante a questão do Lilico, porque era engraçado, mas e não tinha palavrão, não tinha apelo sexual, né? Quando tinha um apelo sexual era muito ali sutil, ali você teria que entender. E de repente hoje as piadas e até as músicas, né, para fazer sucesso precisa desse apelo sexual explícito, né? Enfim, as músicas atuais elas são muito diretas, não, elas contam a história diretas, né? Não tem poesia, existe ali um relato de um caso, né? ou não relata nada, mas de forma muito agressiva, de forma crua, vamos dizer assim, porque a poesia vem exatamente para, né? A poesia vem exatamente para dar essa visão mais reflexiva para a situação. Uma coisa é eu dizer que eu te amo, né, por exemplo, e outra coisa é você dizer isso de outra forma. Então a poesia é que faz você ver as dimensões das possibilidades de falar as coisas, né? Tem um outro livro que é 99 formas de você dizer a mesma coisa. Então tem um texto curtinho que fala ali de uma pessoa que está dentro de um ônibus e de repente ela desce do ônibus. É um parágrafo só. E o livro fala das 99 sugestões para falar a mesma coisa, né? Então, isso tem lá uma frase que eu não lembro agora, mas essa historinha pode ser resumida numa frase só. Né? Ou até numa palavra, essa aí eu lembro, ônibus, o nome da palavra que se refere a essa historinha. Então, a música é para isso. E assim como a linguagem, né, a linguagem do idioma, meu querido amigo Elson, muito obrigado pela audiência, viu, meu caro? Bom ter você aqui. Então, para nós nos comunicarmos, o homem entendeu ali, mas antes da linguagem, né, antes da linguagem essa que nós falamos, o português, o inglês, essas coisas todas, o homem, ele se comunicava por sons, né? Por sons, a questão ali das tribos que batia ali nos troncos de árvores, ou então gritava, né? Não falava, mas gritava. Então, isso ali, para a comunicação a longa distância, para avisar coisas, era batido, essas batidas, por exemplo, nos troncos de árvores, e em outras coisas, eu acredito que isso tem evoluído para o código Morse, né? Porque o código Morse é mais ou menos isso, e ali as batidinhas ali, que foi a primeira linguagem que permitiu uma comunicação a longa distância e em tempo real, né? Que o telégrafo começou com isso, aí depois vieram aí a questão dos sinais de fumaça, aquelas coisas, as mímicas, as gravuras, né? Mas, e aí os animais, né? Os grunhidos dos animais, o homem sabe que tipo de animal, o tipo de pássaro, por entender a linguagem dos sons mais superficialmente. Mas o certo é que o som, a música de modo geral, porque se tem som é música, não importa se isso aqui é um som, né? Não chega a ser uma música, mas é um som. Você pode fazer, ó, se eu fizer assim, aí já sai do som e vira ali uma pequena composição, né? Uma composição melódica.
Então, como tudo que o homem faz, ele tira da natureza, né? E aí ele pega as coisas da natureza e coloca ali do seu jeito. Então, tudo que nós sabemos hoje, tudo da forma que nós vivemos hoje, isso tudo foi tirado da própria natureza, né? Vendo ali como é que os outros animais se comportavam, e você foi pegando ideias ali, né? Até os Jogos Olímpicos também, as lutas, tudo isso é tirado da natureza. Então, nós temos essa capacidade, e não foi assim, e não foi diferente com a música, né? Nós transformamos aqueles sons primitivos dos grunhidos em linguagens sofisticadas, né? Capazes de falar dos sentimentos. Olha, esse negócio do idioma é tão fantástico que tem outro dia eu esqueci o nome do cara, mas tem um autor, não sei se o autor é francês, que ele escreve em vários idiomas, porque nenhum idioma sozinho é capaz, oferece o repertório de palavras, de possibilidades para ele descrever sentimentos, para ele descrever o que ele quer. Então, tem palavras que não tem tradução para outros idiomas, né? Não sei dar exemplo de nenhuma agora aqui. Mas tem palavras que só tem em inglês, só tem em francês, só tem em japonês, então, que não tem em português. Então, se você quer se referir a um certo significado, a um certo conceito que aquela palavra, que você quer dizer ali naquele texto, naquele contexto que você quer escrever, então você faz ali, traz a palavra de outro idioma e explica ali como é que ela se insere no seu texto. Então para você ver a sofisticação, as possibilidades que os idiomas, né, fizeram aí para a comunicação, né? Meu amigo Beto César, o nosso grande sambista, amanhã tem live, né, Beto César? Bom dia, amanhã estarei lá assistindo você. Estamos falando hoje de música, meu caro, música. Então, assim como nós nos comunicamos, né? Nos comunicamos e tem vários idiomas através das letras, do alfabeto, dos números, essas coisas todas. A música também tem essa... podemos fazer aí um paralelo com a música, porque a música não tem 23 letras. Ou tem, né? Tem. Assim, basicamente não, né? Basicamente ela só tem 7 notas. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Né? E já o alfabeto tem... O nosso alfabeto tem 23 letras. E tem 10 números. Então, com esses 33 caracteres, nós fazemos barbaridades aí, né? Nós fazemos barbaridades. Mas também tem a questão das 7 notinhas musicais, que também a inteligência, a sabedoria, a sagacidade, a criatividade do homem transformam essas 7 notinhas em coisas assim fantásticas também, né? Então, nós temos 2 linguagens bem diferentes, mas com o mesmo objetivo, que é comunicação. Então, agora, a música tem idioma? Tem, né? Eu diria que o idioma da música, vamos falar aqui só da música instrumental por enquanto, né? Só sem a letra, sem música e melodia, como nós conhecemos hoje. Nós estamos falando aqui da linguagem dos idiomas, né? Puro ali, só das letras, do texto puro. Agora vamos pegar esse mesmo paralelo, né, do nosso idioma, da nossa linguagem falada, escrita, e trazer para a música, tentar fazer essa analogia aí. Então, a linguagem falada, escrita, ela é composta, nós temos aí 33 caracteres, sendo 10 numéricos e, no nosso caso,
26 letras, na verdade, incluindo KWY, né? Temos 23 letras do nosso alfabeto. Acho que é isso, deu um branco agora aqui. Então, com esses caracteres, nós nos viramos aí, né? Escrevemos, fazemos poesia, fazemos letra de músicas, conversamos, usamos para dizer os nossos mais puros sentimentos, os nossos mais profundos sentimentos, né? Mas também tem os idiomas, nós temos o português, nós temos o francês, nós temos tal. Então ficou bem dividido aí. Nós temos a linguagem, que é feita por caracteres, e temos também os idiomas. Para entendermos japonês, teríamos que estudar japonês, né? No Brasil, como é um país muito grande, e é claro que na China parece que tem mais de 1000 dialetos, né? Então, você para se comunicar de cabo a rabo, como se fala por aí, na China você teria aí que ter o mandarim, que é o mais abrangente, né? Mandarim, eu acho, né? Acho que é. Se eu tiver errado, me corrijam aí, por favor. Então, mas para você vai chegar em lugares lá que você não vai conseguir conversar com ninguém, né? O Brasil tem um idioma só, que é o português, mas tem tanta variação de conceitos, né, de formas de falar, né? Geralmente os estados têm seu próprio idioma, principalmente no Nordeste. Então, você pega lá um gaúcho falando, você não entende nada. Se você pega aqui um nordestino falando, é capaz de você também não entender muita coisa, né? Até porque se tem uma palavra que você não entende, a compreensão da frase já está comprometida. Então, trazendo isso para a música, tem ali as 7 notas musicais, né? Bem bacana. E aí, quais seriam então os idiomas da música? Eu diria que os idiomas são os estilos musicais, né? Então nós temos aí estilos, temos rock, dentro do rock nós temos o pop rock, o rock metal, temos não sei o que, é um mundo a questão do rock, né? Aí depois temos o blues, mas aí tem o blues mais agitado, tem o blues mais lento, aí tem o jazz, que é outra forma de você fazer música, tem a música clássica, né? Tem o sertanejo, tem o forró, tem o shot. Cara, é uma imensidão. Para você entender essas músicas, você teria que... É claro que nós sabemos... Eu sei quando alguém está falando em japonês, né? Eu sei quando alguém está falando em francês. Eu consigo saber que a pessoa está falando em japonês. Aliás, qualquer música, em qualquer... alemão, né, que são características, italiano, são ali idiomas muito conhecidos. Então você sabe quando alguém está falando italiano, mas você não entende o que a pessoa está falando. Eu não sou poliglota, falo mal português, né, e estou aí a duras penas lutando com o meu inglês aí, né? Então, mas você entende. Agora, bom, você sabe o que é um forró, mas você sabe o que é o forró exatamente? Então você teria que estudar sobre como é que, de onde é que veio o forró, as influências, né? Assim como as palavras. Olha, as palavras também têm a mesma coisinha ali. Ela tem origem, né? Tem as palavras latinas, as palavras que são em português, mas vieram de outro idioma. Então, quanto mais você sabe dessas coisas, mais você tem o domínio da comunicação, né? Então, a música tem essas características, esses fatores. E aí você se comunica, né? Assim, não tem as cores também é assim. As cores são aí as cores básicas, né? Verde, vermelho e azul. E dessas três você faz qualquer outras cores. Então, para o artista famoso, é claro que interessa ali o que ele está pintando, mas o que chama a atenção são as cores que ele usa. Misturar as cores para criar uma cor nova. É o que nós fazemos com as letras.
misturamos as letras para criar coisas novas. Nós misturamos os números para criar números novos. E o compositor, ele usa as notas musicais para criar novos sons. Muito bem, já são... Nossa, como passa rápido. Vamos para os nossos comerciais. Não sai daí que para a gente fazer essa viagem juntos sobre a música. É muito bacana. Vamos aqui para os nossos comerciais e voltamos já já. Ó, não sai daí. Estamos apresentando o programa Mudar para Viver Melhor com Sérgio Ramos. CEDIT, Centro de Diagnóstico e Imagem de Tutóia, localizado na rua Celso Fonseca, sem número centro. Venha e conheça o conforto e a qualidade dos nossos serviços. Especialidades em pediatria, ginecologia e obstetrícia, cardiologia completa, ortopedia, mastologista e nutricionista. A CEDIT dispõe de exames, mamografia, ultrassonografia, exames laboratoriais, mapa Holter, ecocardiograma, ergometria, biópsias, preventivos e tomografia. A tomografia é o exame ouro para o coronavírus. Não deixe sua saúde em segundo plano. Orçamento para consultas e exames via WhatsApp 98 98712 0861. Atendimento altamente especializado. CEDIT, Centro de Diagnóstico e Imagem de Tutóia, localizado na rua Celso Fonseca, sem número centro. Venha conhecer e fazer parte do nosso quadro de clientes satisfeitos. Estamos de volta com o programa Mudar para Viver Melhor. A apresentação, Sérgio Ramos. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso programa Mudar para Viver Melhor, né? Lembrando que além dos serviços anunciados aí pelo Centro de Imagem, de Diagnóstico e Imagem, né, de Tutóia, além de todos aqueles serviços maravilhosos anunciados, a CEDIT também conta com os serviços de urologia, nutrição e dermatologia, para completar aí o rol de opções para você cuidar da sua saúde, né? Então, estamos falando sobre música, mas não da música enquanto música, mas das coisas que envolvem a música, né? Tem uma pauta aqui, mas até agora não entrei na pauta, porque essas questões preliminares sobre essa linguagem tão importante tá muito bacana. Então, o meu amigo Beto César, no próximo, o programa desse sábado já está pronto, mas no próximo sábado nós vamos tocar aqui no programa Sábado Musical a música que me identifica muito, né, aqui em Tutóia. Aquela música, quando essa moça chega perto, cujas frases iniciais falam assim: andar descalço na beira da praia, na areia molhada, à luz do luar, né? Então, fico até emocionado de falar isso aqui. Então, eu lembro quando você lançou essa música lá no Mercado Cultural, né? Bacana, linda mesmo. Mas essas palavras, essas primeiras frases, né? Essas primeiras frases, você é capaz de realizar essas frases, tipo andar descalço na beira da praia. É uma imagem, né? Quando eu via o início dessa música, eu me lembrava aqui de Tutóia. Me lembrava da praia, me lembrava da areia, me lembrava da lua, né? E aí, de repente, eu estou fazendo exatamente isso, ouvindo a música e fazendo o que ela está sugerindo. Porque é sugestão, né? É sugestão. Então, eu escuto a música e estou sentindo na pele ali, porque estou na praia, estou vendo a lua, estou descalço, estou sentindo areia molhada nos meus pés. Então, isso é sugestão. É por isso que
que é uma forma de falar isso. É uma forma. Você podia escrever um texto, você podia fazer uma frase de efeito, mas o poeta, né? O poeta teve essa imagem aí, ele já deve ter passado por essa experiência, ou já deve ter visto alguma imagem assim que lhe remetesse a isso, né? E escreveu isso. Então, quando a pessoa escuta algo assim, ela consegue criar, né? Uma hora dessa nós vamos falar sobre como você pode descobrir o que é um bom texto e o que é um texto ruim. O que é uma letra de música boa, o que é uma letra de música ruim. Uma letra de... Vamos até adiantar aqui. Uma letra de... Um texto ruim é aquele texto que só tem adjetivos. Então, vamos dizer assim, o cara está descrevendo, ele teve uma experiência muito boa e diz assim: andar na beira da praia descalço é muito legal, é maravilhoso, é fantástico. É uma coisa assim, uma sensação muito, muito boa, porque você se sente muito bem, porque... O que você está dizendo exatamente para o interlocutor? Está dizendo nada. O que é maravilhoso para você? O que é bonito? O que é bacana? O que é legal para você? Então, os livros que se perpetuam aí se perpetuam aí ao longo do tempo, são livros que não têm adjetivos, são livros que têm substantivos e verbos, praticamente. Então, a descrição, né, o poder de criar imagem num texto, é isso que valoriza o livro. Uma música boa também é essa música que não tem adjetivos. Então, vamos voltar aqui para a música do meu amigo Beto César. Andar descalço na beira da praia, na areia molhada, à luz do luar. Então só tem adjetivo. Ele não está dizendo que é bom, não está dizendo que é ruim. Está sugerindo que você crie essa imagem na cabeça. E aí, você que vai dizer que isso é bom ou que isso é ruim. Porque tem gente que não gosta de praia, tem gente que não gosta de areia, tem gente que não gosta de lua. Então você não pode dizer que estar na praia é bom. É bom para você. Agora, você quer criar interesse na outra pessoa, aí você descreve. Né? Você descreve. Então, existe uma descrição. Existe ali os verbos e os substantivos, né? Andar descalço, quer dizer, andar descalço, que calçado é um substantivo, né? Na areia molhada, à luz do luar. Então, isso tudo existe na natureza, você pode constatar isso. Então, se você pode criar essa imagem, se você gosta de praia e tem vontade de conhecer uma praia, aí você fica imaginando, qual é a sensação de você estar num lugar assim, em determinado momento, né? Então, esse é o poder da linguagem. Agora, a poesia por si só já é muito forte. Agora, quando você coloca, aí você junta as duas linguagens, né? Que é a linguagem escrita e a linguagem musical. Aí o negócio fica bom. Eu vou até ousar aqui, arriscar, né? Tem um vídeo um pouco censurado, mas vou atrás aqui da música do meu amigo Beto César e tocar um pouquinho aqui. Só um minuto aqui, né? Então, aí você pode contar isso, né? Você pode contar isso como texto em qualquer idioma. Você pode contar isso, né? Você pode traduzir essa frase: está descalço na beira da praia, na areia molhada, à luz do luar, e para português, para japonês, tudo. E você também pode pegar essa melodia, pegar essa letra e trazer também para outro idioma, já no caso do musical,
Você pode colocar isso em rock, você pode colocar isso numa música clássica, só instrumental, né? Imaginando qual a composição de notas que poderia representar a lua, qual a composição de notas que poderia representar a praia. Então você pode escrever isso numa melodia instrumental, não precisa nem ter letra. A música você pode querer passar essa mensagem, né? Então quem conhece ali as notas musicais profundamente vai entender que você está se referindo a uma praia, a luz, andar descalço, essas sensações todas, né? Então aí o Beto César, como é um sambista, né, ele escolheu o samba para colocar essa letra. Mas se fosse alguém que gostasse de rock, ele ia colocar isso no rock. Se fosse alguém que pode... Tanto que as músicas, certamente você deve conhecer uma música que era samba, mas virou sertanejo, e virou rock, e virou não sei o quê. Porque nós somos diferentes, né? Então, cada pessoa tem a sua forma de se inspirar. Então, tem gente que gosta de livro, tem gente que gosta de revista, tem gente que gosta de ler pela internet. E tem gente que gosta de samba, tem gente que gosta de sertanejo, tem gente que gosta de não sei de quê, tem gente que gosta de determinada voz, né? Então, tem para todos os gostos. Então, se a mensagem é boa, quando a música ela é colocada em vários estilos musicais, que nós estamos falando aqui de idiomas musicais, é porque a mensagem é boa. E para você levar essa mensagem para o maior número de pessoas, aí você traduz a melodia para outras melodias, para alcançar... As igrejas fazem isso. Então, usam rock, usam todos os estilos musicais para levar a mensagem que ela quer passar para a pessoa. Então, já achei aqui a música do nosso amigo Beto César. Na verdade, o nome da música é Quando Essa Moça Chega Perto. Aliás, eu vou incluir essa música agora, nesse sábado aqui. Vou tirar uma de lá e vou colocar aqui a música do meu amigo. Então, vamos ouvir um pouquinho dessa música aqui. Só um minuto que eu estou enrolado aqui na... Cara, só um minuto. Sai daí não. Olha só. Olhar o solo bronzeado do seu corpo que provoca esse alvoroço todo em meu olhar. Sentir a brisa da manhã chegando mansa, quando a tarde o solzinho da... Então é isso, amanhã você vai ouvir a música inteirinha aqui no nosso programa Sábado Musical, né? É linda essa música. Mas é uma música que tem uma poesia, ela passa uma imagem clara, ela não passa sentimento. Sentimento é você que sente, né? Mas ela descreve uma situação. Ela descreve uma situação. E aí, a sua imaginação, a sua relação com a praia, a sua relação com a lua, a sua relação com a areia é que vai determinar o tipo de sentimento que você vai sentir. Como eu gosto de praia, como eu gosto de lua, como eu gosto de areia, então essa imagem aí veio assim muito forte, desde aquela época lá, né? Então, como eu já tinha vontade de voltar para cá, desde quando eu saí, levou 40 anos, mas retornei. Então, quando esse tipo de música me alimentava o meu sonho de voltar para cá, né? Ajudava a alimentar isso tudo. Então, só para você ver aí, nem falamos do livro ainda, né? E nem vamos falar hoje não, vamos continuar falando assim, meio aleatório, e depois, na próxima sexta-feira, nós falamos mais tecnicamente com relação à música, né? Então,
E isso aí é uma imagem boa, né? Uma imagem, é uma experiência ótima que o compositor, que o poeta, né, trouxe, encontrou para servir essas coisas. E o resto da letra é tudo assim, tudo muito bacana, né? Mas também nós sabemos que os artistas, de modo geral, são inquietos, são imprevisíveis, são, como é que eu diria, são inseguros, né? Enfim, todos esses sentimentos são tristes, muitas vezes, né? São insaciáveis também, né? Não é à toa aí que nós temos tantos casos trágicos, né? que acontecem com os artistas. E no programa a gente conta essas historinhas aí, não ainda sobre o artista, mas por enquanto sobre a música, né? Uma hora dessa a gente vai falar do artista também. Então, mas essas pessoas, elas vão fundo no sentimento. Então, é claro que tem música ali que sai mais rápido, mas é porque todo o sentimento já está dentro da pessoa. Então, você está dentro da pessoa, a música sai rápido. Quando a música não... Quando há dificuldades ali com os sentimentos, com demonstrar algo que você não teve uma experiência, mas que outra pessoa teve uma experiência, você quer retratar aquela experiência, então isso às vezes fica até mais difícil. Tem músicas que levaram meses, até anos, para ser completadas, como um texto, como um livro, como outro qualquer. Então não tem diferença nenhuma. Você escreve através das notas musicais, você escreve através das cores, você escreve através dos movimentos, né? Você escreve através do tato, que tem aí o braille, né? O braille. Então, isso tudo são formas de se comunicar, né? Amanhã nós vamos tocar duas músicas, né? Que é uma coisa inédita aqui no nosso programa, por exemplo, a música é do Eric Clapton, né? O Eric Clapton é um monstro da música internacional, da música mundial. Por que ele é um monstro da música mundial? Porque do jeito que ele compõe as melodias e as letras que ele compõe, quer dizer coisas tão universais, assim. A maioria das pessoas no mundo, como humanos, né, tem sentimentos humanos comuns a todos os habitantes da Terra. Claro que tem as exceções, mas quando os temas de amor, por exemplo, os temas de relacionamento com você mesmo, isso atinge o mundo todo. Então, quando você escreve uma letra que tem temas universais, como o amor, né? A morte também é universal, porque todo mundo vai morrer, todo mundo sente amor, todo mundo nasce, né? Então, quando você faz ali, consegue enviar a mensagem correta, isso extrapola as perspectivas do autor, né? É tão bom e fala para tantas pessoas, é como se fosse um produto, sabia? Vamos fazer aqui mais uma analogia, né? Temos 10 minutos ainda. O Bill Gates já foi ou é um dos homens mais ricos do mundo, porque o produto que ele criou ajuda muitas pessoas. Ele criou o sistema operacional que permitiu que todo mundo tivesse um computador em casa. Ele criou aí o pacote Office, que vem aí com as planilhas Excel, com o PowerPoint, com o Word. Então, acabou, né? Acabou com a máquina de escrever, por exemplo, né? Então, ele ajudou tantas pessoas e se tornou muito rico. Então, os artistas internacionais, eles são ricos também porque eles vendem o produto, né? Eles falam, eles criam linguagens que vendem. Bom dia, Marlon Luiz Garcia Livramento. Muito obrigado pela audiência, viu? Então
Então, o Eric Clapton é um cara rico, né? É um cara rico. Aqui o meu amigo Elcio está falando do Caneta Azul. Caneta Azul foi um fenômeno. Eu assisti bastante, pelo menos umas 4 análises do Caneta Azul. Né? E tem uma... Sérgio Cláudio Oliveira, obrigado pela audiência. Uma das explicações do Caneta Azul é que o brasileiro ele é cômico, né? Ele gosta de fazer, de gozar das coisas, é brincalhão, aquele negócio todo, mas também você sabe que brincadeira, nós vamos falar um programa desse aí sobre brincadeira, é um negócio muito sério, né? As piadas têm muito mais verdades do que muitas verdades ditas. Então, tem uma associação aí da baixa cultura, da baixa escolaridade, da baixa intelectualidade do brasileiro de modo geral, né? Não é à toa que nós estamos aí nos últimos colocados nas questões de exames internacionais, né? De exames internacionais, e nos primeiros com relação a pessoa lê e é incapaz de interpretar um texto. Então, quando chega a Caneta Azul assim, aí vira fenômeno, né? Então é uma mistura dessa coisa toda da falta de instrução mesmo, da falta de escolaridade, da falta de vivências com coisas assim mais nobres, vamos dizer assim, de sentimentos mais nobres. E aí você pega o fenômeno como Caneta Azul, e aí tinha uns que falavam assim que ia estourar no carnaval, né? Ia estourar no carnaval, e tinha outros que diziam que isso não vai para o carnaval, porque o carnaval é brincadeira, mas o carnaval fala coisas sérias, né? Ali os enredos contam histórias, né? Que faz você pesquisar, mesmo que seja história imaginária, mas é sempre pesquisada, tem ali uma imensa pesquisa quando você faz um samba de enredo, na verdade, né? Então, as machinhas, principalmente as antigas, contam histórias. Ô, jardineira, porque está tão triste? Fala ali o que foi que aconteceu, foi que a América caiu do galho e tal. Ali também é poesia, que pode ser, está triste porque alguma coisa deu errado na vida da pessoa. Então, a reflexão. Agora, o Caneta Azul é um fenômeno totalmente contrário de tudo isso. Lá não tem nada naquele negócio lá. A letra é totalmente, não quer dizer exatamente nada na letra, mas o que chamou mais atenção, assim, e isso teve quem visse isso como coisa positiva, foi a maneira de como o cantor cantou, né? Porque ele disse que fugiu, quebrou as regras da métrica musical, que não sei o quê, então ele inovou, né? Mas aí passou, né? Passou como tantas outras músicas que não diz nada, porque música também é música como se fosse um livro. Música boa, como a música dos clássicos de Beethoven, né? No sábado passado nós tocamos aqui no nosso programa a Quinta Sinfonia. Este sábado nós vamos cantar Para Elisa, outra música de Beethoven, que foi escrita lá nos 200 anos, mais de 250 anos. E a música está aí, firme e forte, porque é uma música com substantivos e verbos, né? Então, esse negócio de quebrar métrica, você pode até quebrar, ser a favor de quebrar as regras das coisas, mas aí o que sai disso? Se sair coisa boa, tudo bem, mas se não sair nada, não sai nada. Então, o Caneta Azul é um exemplo de coisas que, né, todo mundo pegou carona ali, né? Geralmente as pessoas que pegaram carona nisso são as pessoas que também fazem músicas tipo a do Caneta Azul. Então, existem músicas boas e tem músicas ruins, considerando ali a forma da linguagem, né? A melodia tudo bem, mas a linguagem ali que você quer passar ali, a letra é que faz a diferença, né? Então, nós estávamos falando ali aqui do Eric Clapton, né? Que mesmo, né, na maior dificuldade, na maior tristeza, que é perder um filho, né?
o artista é capaz de tirar inspiração para fazer coisas belíssimas, né? E mostrar que as perdas são inevitáveis, mas que o sofrimento, eu sempre digo isso, tem gente que não concorda, né? Que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional, porque você pode transformar aquela perda em uma lição de vida que pode mudar a sua vida. Se você duvida, ouça, assista a programas de depoimentos, por exemplo, de atletas paralímpicos, né? Você vai encontrar, assim, coisas surreais, como uma pessoa dizendo, olha, antes do meu acidente eu não era nada, né? Então esse acidente foi uma bênção de Deus. Às vezes é uma pessoa amputada e se descobriu, né, a partir daquela limitação, ela se descobriu fazendo outra coisa, e que lhe levou a ganhar uma medalha de ouro, ou que lhe levou a participar de uma Paralimpíada, que lhe levou para locais que ela jamais sonharia se continuasse com a perna, com o braço, ou com a deficiência mental do jeito original. Então existe, mas também tem gente que é perfeita e está ali, como é que fala? Afundada em pensamentos negativos. Tem tudo que uma pessoa precisa para ser feliz. Por exemplo, tem cérebro, tem capacidade de andar, tem de pegar, está com o corpo perfeito, mas os pensamentos estão ali grudados. Então, e o pior, não procura ajuda, não lê, não se interessa por novos conhecimentos, porque para você fazer outras coisas, é preciso que você seja outra pessoa. Você só é capaz de fazer o que você já faz com o que você já sabe. Para você fazer uma coisa nova, você terá necessariamente que encontrar uma informação nova. Então, o Eric Clapton, voltando aqui, essas fugas assim é complicado, porque às vezes não volta, né? Mas voltando aqui, o Eric Clapton, ele tinha um filho de 3 anos, Conor Clapton, e ele caiu de um prédio, né? Caiu de um prédio. Temos um caso agora aqui. Alguém deve fazer uma música com relação a isso. Tem essa questão desse garoto que caiu do prédio, né? Tem ali, né, muito assunto ali que pode ser desenvolvido ali, né? Muitos aspectos muito fortes ali, né? Então, quem sabe alguém vai fazer uma música disso. Mas o Eric Clapton fez, né, em memória do seu filho. Então ele sentiu ali aquele negócio todo, e uma forma que ele encontrou, assim como você tem coloca as fotos, né, do seu ente querido na parede para nunca esquecer dela, ou então você pega ali uma frase dela, e de certa forma a imortalidade é um pouco isso, né? A imortalidade é um pouco isso, não, é isso. A pessoa some, mas a vida, a imagem, a contribuição da pessoa continua no mundo, né? Se não fosse essa música, eu jamais saberia que o filho do Eric Clapton tinha morrido com 3 anos, caído de um prédio. Mas eu sei disso por causa da música. E qual é a inspiração que você tira disso? Você pode, não só a perda de um filho, mas qualquer perda, em qualquer tragédia, você é capaz de encontrar alguma energia nova, alguma coisa muito boa para você continuar a sua vida de uma forma muito diferente, quem sabe muito melhor de que... Estou dizendo aqui que não vamos evitar as tragédias, mas como nós não controlamos as tragédias, então vamos fazer do limão uma limonada, né? E foi o que fez aqui o Eric Clapton, que amanhã nós vamos tocar essas 2 músicas. Ele não fez uma música, ele fez 2 músicas, né, para homenagear o filho, né? E o mundo todo, quer dizer, quem é que essa relação de pai e filho, de família, também é um tema universal. Não é à toa que
que a música também extrapolou as fronteiras dos Estados Unidos e ganhou o mundo todo, né? E aí versões, mais versões, mais versões, mais versões. E aqui nós estamos falando dela agora, hoje, aqui nessa sexta-feira, no programa Mudar para Viver Melhor, e amanhã no programa Sábado Musical, que começa às 14 horas, comigo também, né? Sérgio Ramos. E são 2 horas de músicas com essas histórias aqui. E logo em seguida a música é apresentada para você poder tirar o maior proveito da música, né? Então, é imperdível, você vai aprender muito, né? E se identificar, porque as músicas também são todos os estilos, porque o que interessa não é o estilo, o que interessa é a mensagem, é a história por trás da música. Então, você certamente vai ouvir algum brega, você vai ouvir alguma valsa, mas porque ela tem alguma coisa importante para dizer para você. Então, acabou nosso tempo, né? Tem aí um final de semana maravilhoso, e para você que é de Tutóia. Para os que não são de Tutóia, eu vou criar uma conta no sábado no Spotify com o repertório de cada programa, viu? Então, se você que não mora em Tutóia, você vai poder ouvir as músicas, né? E outro diferencial que tem no nosso programa, outro diferencial que tem no nosso programa é que as versões são preferencialmente versões ao vivo. Então é como se estivesse assistindo ao show, ok? Então acabou nosso tempo realmente. Tenha aí muito obrigado, espero que tenha sido bom para você, porque foi maravilhoso fazer esse programa, e estaremos de volta na segunda-feira, se Deus quiser.